Olha eu aqui, mais uma madrugada. Ninguém vai me impedir de receber a minha vitória. Ei, ninguém vai te impedir de você receber a sua vitória nesta madrugada. Continue assistindo todos os vídeos que eu estou postando no canal do YouTube. Vocês, meus inscritos, meus seguidores do canal do YouTube. Jesus te ama, o meu Jesus te ama, o meu Jesus, o Mestre, o Cordeiro de Deus, o Salvador, te ama. O Messias te ama. Como ele me ama, ele também te ama. E nesta madrugada já estou ativo porque tenho dito para que todos vocês venham entender que eu já li a Bíblia todinha de Gênesis até Apocalipse. Os 66 livros da Bíblia eu já li. E que também a Bíblia todinha ela vem falando de obediência e que somente os obedientes é quem subirão para o céu. Então, Jesus ele tem dito que no livro de Mateus capítulo 25, vocês vejam lá do versículo 1 em diante, você veja lá, que ele fala que a vinda do Filho do Homem será como um pastor que separará as ovelhas do meio dos bodes. E então, as ovelhas ele colocará do lado direito e os bodes ele colocará do lado esquerdo. Um julgamento final. Julgamento final. Será assim. E se não haver julgamento, também não há lembrança. E se não haver lembrança, não há julgamento. Como muitos estão dizendo que depois que morrer, acabou, ninguém lembra de mais nada. Muitos terceiros aí estão dizendo, depois de morrer, acabou, ninguém lembra de mais nada. Mas Jesus está dizendo que nos últimos dias será assim, no final dos tempos, a vinda dele. Será assim, ele vai separar as ovelhas do meio dos bodes. As ovelhas ele colocará do lado direito dele. E os cabritos, ele os colocarão do lado esquerdo. Porém, ele dirá para as ovelhas, as pessoas boas, as pessoas obedientes, os filhos obedientes, ele dirá: vinde benditos do meu papai, vinde todos vocês. Passem por essa porta do reino dos céus, que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ele preparou o reino dos céus somente para os obedientes. Os desobedientes vão ficar tudinho do lado de fora. Tudinho do lado de fora vai ficar. Aí ele dirá para as pessoas boas, os obedientes, porque eu tive fome, eu tive sede, eu estava descalço, ou estava sem roupa, estava preso, estava doente, e vocês me auxiliaram. Mas quando foi que nós tivemos assim, Senhor? Foi quando vocês ajudaram os meus pequenininhos, quando vocês ajudaram um ao outro, quando vocês ajudaram uns aos outros, vocês estavam fazendo a mim, porque eu moro com vocês. Eu estou com vocês, do ladinho de vocês. Aonde vocês estiverem, eu estou com vocês. E ele dirá para os bodes, os cabritos, os maus, os rebeldes, os desobedientes,
Então ele dirá: apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês. Porque eu tive necessitado e vocês não me ajudaram. Aí eles perguntarão, eles vão querer imitar, eles imitarão os filhos obedientes, com as mesmas palavras, as mesmas frases que os filhos obedientes falarão para o seu mestre, para o Messias, o Filho de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus. Eles dirão: mas quando foi que nós tivemos descalço, nu, sem roupa, doente, preso, com fome, com sede, e nós não te ajudemos? Nós nunca tivemos necessitado. Aí ele dirá abertamente para eles: foi quando vocês deixaram de ajudar um desses dos meus pequenininhos. Portanto, o caminho de vocês é aquele ali: apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês, preparados para o diabo e os seus anjos, para ser lançado no fogo do inferno que arde com enxofre, para que vocês saibam o que é a segunda morte. Lá já está o falso profeta e a besta. É para lá que vocês vão. Aí então, Jesus ele também tem dito que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou. Não, perdão. Jesus ele tem dito que o reino dos céus é o homem que é semelhante ao homem que lançou a sua rede no mar. Porém, ele puxa para fora e apanha toda a qualidade de peixe. Os trabalhadores, ele se ajuntam na beira da praia e pega os peixes bons e coloca no cesto. E os maus, os ruins, os peixes ruins, eles deixam tudo na praia. E não presta, não serve. Então Jesus ele disse: também será assim no fim dos tempos. O Filho do Homem dará ordem aos seus anjos e eles ajuntará os bons no reino do céu. E os maus, eles pegarão e jogarão na fornalha de fogo para ser queimados. Não presta. Não serve. Isso quer dizer, os filhos obedientes, as pessoas obedientes, todos eles subirão para o reino do céu. Todos, não ficará um do lado de fora, mas os desobedientes, os ingratos, todos eles ficarão do lado de fora e depois serão lançados no fogo do inferno, para que saibam o que é a segunda morte. Jesus também contou essa outra parábola. O mestre contou essa parábola do joio e o trigo. Porém, ele disse que um certo homem, um agricultor ou um lavrador, pode se comparar assim, ele aprontou o trigo, aprontou sementes boas, o trigo no seu campo. Ele preparou a terra e plantou, semeou. E quando os trabalhadores e eles foram dormir à noite, descansar, porque passaram o dia todo trabalhando, foram descansar, dormir. Porém o inimigo veio à noite e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então quando os trabalhadores se acordaram pela manhã, eles foram olhar o campo. Quando chegaram lá, aí viram o trigo e o joio. Viu o joio no meio do trigo. Eles correram para avisar o patrão. Patrão, o senhor não semeou boas sementes no seu campo? Por que que lá
está o joio? Por que o joio está lá no meio? Permita que nós vá lá e arranque. Ele disse, não. Deixe lá para que, quando vocês forem lá, não arranque também o trigo. Deixem crescer juntos. Porque no final dos tempos, vocês... no dia da colheita, vocês vão lá e arranque o joio e façam feixes e joguem na fornalha de fogo para ser queimado. Mas o trigo vocês ajuntarão no meu celeiro. Porque as pessoas boas, as pessoas honestas, as pessoas obedientes herdarão o reino do céu. Mas as ingratas, as desobedientes, não herdarão o reino do céu. E agora, como eu tenho prometido para que vocês assistam todos os meus vídeos que estou postando no canal do YouTube, meus seguidores, todos vocês que já se inscreveram no meu canal do YouTube. Como tenho dito nos outros vídeos, que já li a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, os 66 livros eu já li. E resolvi a ler e gravar os vídeos para que vocês venham entender que o verdadeiro evangelho do Cristo, do Messias, de Jesus, ele é a obediência que te leva ao céu. Ele quer a obediência. A obediência é o que ele quer. Que todos o obedeçam. Todos. Porém, ele veio para todos. Mas nem todos querem ser salvos. Mas eu creio que você que está assistindo aí esse vídeo, você vai pensar melhor e vai voltar. E vai voltar para Cristo Jesus. Que Cristo quer dizer Messias. Com essa palavra, porque Jesus ele veio para salvar, perdoar e salvar. Ele veio para todos, mas todos não querem ser salvos. Agora vamos ler e meditar a continuação do livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 7. Oferta para tirar culpas. São estas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Versículo 2. Neste sacrifício o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Versículo 3. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo do animal, a gordura que cobre os miúdos, versículo 4. Os 2 rins, a gordura que os cobre, e a melhor parte do fígado, versículo 5. O sacerdote queimará tudo isso no altar, como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas.
Versículo 6. E todo o homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. Versículo 7. A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote, que oferece o sacrifício, para conseguir o perdão de pecados. Versículo 8. Antes de oferecer um animal, que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro, que será seu. Versículo 9. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote, que as oferece a Deus. Versículo 10. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes. Cada um receberá a sua parte. As ofertas de paz. Versículo 11. São estas as leis para as ofertas de paz, que são apresentadas a Deus, o Senhor. Versículo 12. Se o sacrifício é de gratidão a Deus, então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados, feitos sem fermentos, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes, feitos de farinha bem misturada com azeite. Além disso, com essa oferta de paz, feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Versículo 14. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor. E eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Versículo 15. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Para o dia de amanhã não pode sobrar nada. Na antiguidade, no passado, para se perdoar, para que Deus venha se perdoar o pecado, tirar a culpa dos seres humanos, era um animal que tinham que matar e o sangue borrifar no altar. Era o sacrifício. Mas isso, Deus não se agradava mais. Porque pecavam, era pecados e mais pecado, e o povo cometia, e Deus não se agradava mais. Aí Deus teve que enviar o seu filho, o Messias, para morrer na cruz do Calvário, para perdão de pecados. Os pecadores conseguirão o perdão agora dos seus pecados através do sangue que Jesus derramou, o seu próprio sangue por todos, e deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus não deu a vida dele por cabrito, não. Nem por bode, não. Por pessoas mal, ruins, não. Ele deu a vida para as suas ovelhas, as obedientes, que terão vida com abundância.
Isso está escrito lá no livro de João, capítulo 10, versículo 9 e 10, e você lê até o 11 e o 12, você vê lá. Versículo 16. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa, ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Verso 17. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Versículo 18. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus, porque é desobediente, é rebelde, não obedece às leis de Deus, nem os mandamentos de Deus. Não obedece, é desobediente. Deus não aceita, é recusado por Deus. E a oferta que fez não vale essa carne. É impura, e quem a comer merecerá castigo. Versículo 19. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada. Não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura, entenda, poderá comer a carne da oferta de paz. Versículo 20. Mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo, porque é desobediente, é rebelde, não fica no meio do povo, é desobediente, rebelde, tem que ser expulso. Versículo 21. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza, e quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. A gordura e o sangue. Versículo 22. O Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 23, dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura de gado, não comam gordura de gado, de carneiro e de cabritos. Versículo 24. A gordura de um animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens, não poderá ser comido, mas poderá ser usada para outros fins. Versículo 25. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Versículo 26. Em todos os lugares onde morarem os israelitas estarão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Versículo 27. Quem comer sangue será expulso do meio do povo, a parte dos sacerdotes. Versículo 28. O Senhor Deus mandou que Moisés, versículo 29, desse ao povo as seguintes leis, para que eles venham obedecer. Obedeçam, ou senão vocês serão expulsos, serão rejeitados por Deus. Obedeçam. Desce ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Versículo 30. Com as próprias mãos ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O que Deus quer do ser humano
que o obedeça e que dê o melhor para ele. Dê o melhor para ele. Mas alguns terceiros quer dar o pior. Quer dar a Deus o pior. A ingratidão, a rejeição, é o que quer dar a Deus, a desobediência. Em vez de dar o melhor de si, dá o pior de si para Deus. E Deus não se agrada. Deus não atende às orações dele. Versículo 31. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. Versículo 32. Quer dizer que Deus era dado a Deus o peito do animal e a coxa direita do animal era ofertada a Deus e Deus dava para os sacerdotes. Aleluia. Era o direito dos sacerdotes porque eles não trabalhavam, eles viviam do evangelho, da palavra de Deus. Versículo 32. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote, que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. Versículo 35. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifícios a Deus. É o melhor dos animais que Deus aceita. É o melhor que você pode dar para Deus e agradar a Deus. E só agrada a Deus quando você dá o melhor para Ele. Para Ele te livrar, te proteger. As tuas coisas são bem aventuradas, abençoadas por Deus quando tu dá o melhor para Deus. Quando tu dá o melhor, tu é igual a Abel. Deus atende o teu sacrifício. Deus atende. Mas quando tu, aleluia, quando muitos dá aí o pior, igual Caim, Deus não atende. Mas quando se dá o melhor para Deus, Deus atende. Ao Senhor que pertencem a Arão e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos, Vou ler de novo, é o versículo 35. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifícios a Deus, o Senhor, que pertence a Arão e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servir como sacerdotes. Versículo 36. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdotes, ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida. Tá vendo aí? Obedecida. Obediência às leis de Deus. Para sempre. É para sempre a obediência. Por vocês e pelos seus descendentes. E muitos que desobedecem ainda querem ser salvos. Ainda diz que vão ser salvos. Versículo 37. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecados, das ofertas para tirar culpas, das
ofertas da ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. Versículo 38. O Senhor deu essas leis a Moisés no monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Aleluia. É bom obedecer e não desobedecer. Agora, todos vocês agora fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E amanhã eu continuarei aqui. Estou aqui de novo, ativo, de pé, bem acordado, para trazer a continuação da palavra de Deus, para que vocês venham entender e compreender o verdadeiro Evangelho. Mas, mesmo assim, eu vou adiantar mais um capítulo, capítulo 8, para que vocês venham entender. A ordenação de Arão e dos seus filhos. Ordenação de Arão e dos seus filhos. Vocês encontram no livro de Êxodo, qual já li, capítulo 29, versículo 1 e versículo 37. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 2, leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir o touro novo da oferta para tirar pecados dos carneiros e uma cesta cheia de pães feitos sem fermentos. Versículo 3. E mande que o povo todo se reúnam em frente da tenda. Se reunir, meus irmãos, tem que estar unidos para adorar a Deus. Unidos e não desunidos. Versículo 4. Moisés fez o que o Senhor mandou, e o povo todo se reuniu em frente da tenda. União, meus irmãos, união. Quando estiver unido, uns com os outros, obedecendo a Deus, ninguém pode te vencer, ninguém vai te vencer, nem mesmo o maligno te vencerá. Porque tu está unido com Deus e com teus irmãos, está unido com Jesus e os teus irmãos, está unido com o Messias e com os teus irmãos, está unido com o Cordeiro de Deus e teus irmãos. Tu estás unido, nem o inimigo ele consegue te vencer. Porque Deus está contigo, do teu lado, te livrando e te protegendo de principados e potestades e das hostes do maligno. Versículo 5. Aí Moisés lhes disse, vou fazer agora o que o Senhor mandou. Vou obedecer agora a Deus, agora eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Versículo 6. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Versículo 7. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou-a sobre peles. Em seguida pôs o manto sacerdotal em Arão e o prendeu em volta da cintura com o cinto. Versículo 8. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Versículo 9. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro que era o sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Ele obedeceu o povo de Deus. Você que está afastado,
Moisés obedeceu, volte e obedeçam. Volte e obedeçam. Versículo 10. Em seguida Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada. Versículo 10 de novo vou ler para vocês entenderem. Em seguida Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. E disse, e dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. Versículo 11. 7 vezes ele borrifou o altar com o azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Versículo 12. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu-as com os cintos e colocou as mitras na cabeça deles, conforme o Senhor havia mandado. Só o que vale, o maior que vale é a obediência. Obediência, obedecer a Deus. Tudo que Deus mandar, obedeça, faça. Versículo 14. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecado. Então, versículo 14. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Versículo 15. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o dedo pôs o sangue nas 4 pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira Moisés dedicou e purificou o altar. Versículo 16. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobria e queimou tudo no altar. Versículo 17. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Versículo 18. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Versículo 19. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os 4 lados do altar. Versículo 20 e 21. O resumo do versículo 20 está no 21. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras, e queimou a cabeça, a gordura e tudo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Versículo 22. Aí Moisés pegou o outro carneiro, o animal para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Versículo 23. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Versículo 24. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na
ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os 4 lados do altar. Versículo 25. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins, com a gordura que os cobria, e a coxa direita. Versículo 26. Pegou também um pão da cesta cheia de pães sem fermento, que tinha sido oferecido a Deus, o Senhor. Um pão feito com azeite, um pão pequeno, e colocou os 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Versículo 27. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Versículo 28. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar, em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdote. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Versículo 29. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e o apresentou ao Senhor. Como oferta especial, Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Versículo 30. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e a sua roupa, e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa, e os filhos de Arão e as suas roupas. Versículo 31. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: levem a carne até a entrada da tenda sagrada, e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Versículo 32. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Versículo 33. Fiquem 7 dias ali em frente da tenda, até se completarem os dias da ordenação. Ao sacerdócio. Era o mesmo. São 7 dias ao todo. Versículo 34. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Versículo 35. Fiquem 7 dias e 7 noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso o que Deus me mandou dizer. Versículo 36. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Aleluia. O bom de tudo que vocês estão vendo e assistindo é a obediência, como tenho dito para vocês, que a Bíblia todinha, de Gênesis, Apocalipse, os 66 livros, ela fala da obediência que nós temos que obedecer, cara, para que nós venhamos ser salvos. Somente os obedientes. E então agora, meus irmãos e minhas irmãs, filhinhos e filhinhas de Deus, fiquem com a paz de um Messias chamado Cristo. Amanhã, por essas mesmas horas, às madrugadas, estarei aqui de novo, ativo, pronto para ser usado por Deus e trazer a mensagem para todos vocês no canal do YouTube. E peço a vocês que
Se inscrevam no meu canal do YouTube, vocês que não se inscreveram ainda, se inscrevam no meu canal do YouTube e que também eu peço a vocês que compartilhem todos os vídeos que eu venho postando e que deixem seus likes. Amém. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém. Amanhã nós estamos aqui de volta.